Amigos do Futebol Association, novamente com vocês, professor José Roberto Fernandes, International Football Manager, para falar alguns tópicos sobre o futebol e o que está acontecendo por aí, pelo mundo afora e também aqui no Brasil, com diversos campeonatos em andamento e principalmente com as Olimpíadas sendo jogadas lá em Tóquio, Olimpíadas 2020 que estão sendo disputadas em 2021. O que ocasionou um aumento muito grande de telespectadores, principalmente de menor idade, de crianças e até de adolescentes, não muito acostumados a acompanhar em diversos jogos de futebol, mas isso tem chamado a atenção, principalmente porque também o futebol feminino vem em ascensão. Principalmente aqui no Brasil, porque pelo mundo afora, Estados Unidos, na Suécia, já há muito tempo existem escolas de futebol feminino, ou até misto, né? Futebol treinado entre meninos e meninas mais ou menos na mesma faixa etária, e que eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive na Suécia, e também nas escolas americanas, em que eu fiz palestras nos locais onde trabalhei, principalmente no Oriente Médio. Quero falar também sobre certas atitudes e palavras que são usadas dentro do futebol, principalmente por alguns novos comentaristas e que na realidade são ex-atletas e que estão se iniciando nessa, digamos, profissão de comentarista de futebol. Algumas expressões que fogem um pouco da realidade. Por quê? Porque a maioria deles não estudaram a evolução do futebol. Não estudam a evolução da tática de futebol, a menos que vão fazer faculdade de educação física, mas com jogos quase que diariamente e treinamentos, é impossível se fazer uma faculdade de uma maneira correta e perfeita. Quero citar, por exemplo, há pouco, numa dessas transmissões esportivas, de futebol, claro, eu vi o comentarista dizer que o futebol moderno é um futebol de velocidade, o futebol atual, moderno, é de velocidade. Ledo engano! O futebol se iniciou com velocidade. Como eu já disse aqui há tempos atrás, em 29 de outubro de 1863, quando foi criado o Football Association, lá em Londres. Lembra que eu falei da taberna da Mason? Então, na época, eles foram clubes dissidentes do rugby. E o rugby sempre foi jogado em velocidade. E o futebol era dividido um pouco antes da fundação da Football Association em duas categorias. Uma jogada num campo maior, onde a bola era lançada na frente em muita velocidade e correria atrás da bola para atingir o objetivo que era o gol. E outra jogada em espaços menores, principalmente em ginásios, que eram o jogo do drible, onde eles desenvolviam o drible em espaço pequeno, né? O que não seria o que é um futsal hoje, mas seria algo semelhantes, quando se iniciavam trabalhos feitos em espaços reduzidos. Então há um engano. No futebol nada se cria. Tudo se renova, se copiando aquilo que foi feito anteriormente. É mais ou menos como moda, né? Hoje usa um tipo de calçado, amanhã usa outro, hoje usa uma calça mais justa, antes era calça com a bainha bem larga, e assim é o futebol. Então não há nada de novo. O que é que voltou outra vez? O futebol em velocidade, principalmente jogado pelos atacantes que jogam pelas pontas direita e ponta esquerda. Ou seja, os atacantes que jogam pelas laterais ofensivas do campo, que devido até a volta da famosa linha burra, de 4 zagueiros em linha, que jogam em linha até no meio campo, há a necessidade e os clubes passaram a contratar jogadores de muita velocidade para que essas bolas jogadas e lançadas nas costas dessa linha burra, nessa zaga aqui de 4 em linha, para que esses atacantes de velocidade saiam na cara do gol, e tem saído muitos gols dessa maneira.
Outra mudança que aconteceu foi devido ao adendo na regra, em que o goleiro, pode sair jogando dentro da pequena área com os seus zagueiros. Então, houve um avanço, um adiantamento na marcação, principalmente dos atacantes em cima da defesa adversária. Então, há de se ter cuidado naquilo que se fala, porque você está instruindo crianças que estão procurando aprender e a gostar cada vez mais do futebol. E para isso, tem que gostar e aprender as regras do jogo e as verdadeiras expressões dos jogos, porque jogo em linha, só existe a linha de defesa, a linha burra. Não existe primeira linha, segunda linha, terceira linha. Existe setor defensivo, setor de meio campo, setor de ataque. Quem joga em linha, diversas linhas, é o rugby. E nós estamos falando de futebol e não de rugby. Então não falemos de linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Outra coisa, já falei diversas vezes aqui, não me canso de repetir. O campo de futebol é um plano horizontal. E ninguém vai verticalizar nada, ninguém vai na vertical. Porque se você vai num campo horizontal, você vai na horizontal e não na vertical. Então você está ensinando o básico para as crianças, que o campo de futebol, está ensinando erroneamente, que o campo de futebol é uma vertical. E o professor de desenho lá do primário já fala que o campo de futebol, ou esse plano, é um plano horizontal e não um plano vertical. Então vamos falar o que é certo para não difundir entre os futuros amantes do futebol e profissionais de futebol palavras errôneas, colocadas tentando ser uma maneira moderna, mas muito errada de se expressar. Essas linhas, primeira, segunda, terceira linha, não existem no futebol. Existe, às vezes, quando um time é atacado em massa, os jogadores se posicionam principalmente na frente da grande área, às vezes em uma linha de 4, às vezes de 5, de 6, até de 10. O que tem que existir perto da área, aqui dentro da área, são coberturas e não jogador ficando em linha. E por isso que toma 1, 2, jogadas de infiltração, que vocês ouvem na TV falar, jogada em profundidade, é jogada de infiltração, tabela de 1, 2, entrando aqui pelo meio, o atacante passando aqui pelo setor defensivo, pelo meio da defesa. São infiltrações em que são pouco utilizadas, porque o sistema defensivo tem sido muito compacto, principalmente na entrada da área. Então, é mais utilizado as jogadas aqui, pelas laterais do campo, pela ponta esquerda, pela ponta direita, onde há possibilidade da bola ser lançada no espaço vazio, chamado no espaço futuro, para que o atleta de velocidade pegue essa bola, vá na linha de fundo, ou faça uma ultrapassagem bem feita pelos laterais e consiga fazer o cruzamento e alçar a bola para dentro da área, para a infiltração dos atacantes de área. Atacante de área centroavante de área. Hoje eles falam um termo diferente, né? Mas é centroavante. Jogador de área é jogador de área, certo? Então, quando você vai se expressar no futebol, é bom que se expresse nas palavras tradicionais do futebol para que as crianças e os jovens aprendam o real sentido do futebol e principalmente do futebol profissional, porque as crianças de hoje serão os futuros atletas profissionais de amanhã ou os futuros profissionais, não só dentro do campo de jogo, como fora do campo de jogo, como preparadores físicos, treinadores e até locutores ou comentaristas esportivos. O futebol, hoje em dia, taticamente, tem certas divergências, porque até o momento ninguém aprendeu ao certo, não só a utilizar, alguns utilizam muito bem, mas também a transmitir para quem está ouvindo o 3-5-2. Defendo com unhas e dentes o 3-5-2, porque também o comentarista falou uma barbaridade. O time está jogando com 3-5-2, o outro está no 4-4-2, então ele tem um de líbero, então vai ficar 9 contra 10. Não existe ficar 9 contra 10,
que há uma movimentação muito grande ao avanço dos jogadores centrais, meio campo defensivo, centrais aqui, os chamados primeiro e segundo volante que adiantam, e com eles adiantando, adianta também a linha de zaga, e às vezes até o líbero passa a ser um volante, quando a bola está sob domínio e controle do time que está atacando o adversário, porque nesse rodízio, nessa evolução dentro do campo de jogo, não existe ficar 10 contra 9. Essa é uma análise errônea e que é passada por aí. Então, infelizmente, com todas essas divergências de opiniões, com todas as teorias que são lançadas a esmo, principalmente pelos meios de comunicação, e também pela má aplicação dos trabalhos táticos dentro do campo de jogo, é que o treinador brasileiro está perdendo o campo internacional, onde antes tínhamos diversos profissionais, não só como eu, mas diversos, Parreira, Zagallo, Didi e outros tantos treinadores que trabalharam principalmente no mundo árabe, alguns poucos na Europa. E por isso mesmo o mercado da Europa é sempre fechado para brasileiro. De memória, tenho 2 brasileiros que se deram bem em Portugal. Otto Glória e Luiz Felipe Scolari, o Filipão. São pessoas respeitadíssimas em Portugal, pelo trabalho que lá exerceram. Alguns outros trabalharam também no exterior, fizeram bons trabalhos, mas esses 2 se destacaram principalmente na Europa, né? Tivemos outros que também tiveram a oportunidade de trabalhar na Europa, também fizeram bons trabalhos, mas eu citei 2 que foram os maiores destaques, principalmente desse mundo no futebol português, que é muito ligado ao futebol brasileiro, principalmente nesse momento em que diversos treinadores de Portugal têm tido muito êxito dentro do futebol brasileiro, que trazem uma motivação nova, um tipo de trabalho tático diferente. Não diferente, porque o futebol pouco muda, mas é mais adaptado de uma maneira ofensiva, de marcação no campo inteiro, usando todos os espaços, e uma rotatividade de jogadores se aproximando da bola para que haja essa posse de bola por mais tempo e o toque de bola mais rápido dentro do campo de jogo. Esses são alguns tópicos que eu queria falar para vocês, e quero que as crianças aprendam que essa evolução que vem lá de trás, de 1863, quando foi criada a Football Association, pouco mudou. Peguei aqui até um tópico aqui para relembrar, que em 1871 havia 2 defensores, 2 meio-campos e 5 atacantes. Em 74 que foi colocado o travessão, porque antes o gol era igual o gol de rugby, então já houve alguma mudança, mas a grande mudança veio em 1925 com a modificação da lei do impedimento. Sendo que o sistema clássico apareceu em 1883, que eram 2 zagueiros, 3 meio-campos e 5 atacantes. Né? Hoje, modernamente, o que falam por aí seria 2-3-5, né? Como o WM, hoje seria diferente, né? WM seria 3-2-2-3 hoje, porque todo mundo está vendo televisão e comentando de dentro de suas casas ou do estúdio da TV e vendo aquilo que aparece num espaço pequeno e não tem noção da movimentação que é feita no campo todo. Era isso que eu tinha a dizer e a relembrar a vocês no dia de hoje, porque aumentou em grande número as crianças que estão vendo TV, aprendendo futebol e querendo saber qual é a expressão certa, se é primeira, segunda ou terceira linha, ou se é setor de defesa, meio campo e ataque que compõe um time de futebol. Um grande abraço, amigos do futebol!